Bom, aqui ó, como que ficou? Eu usei aqueles labels, tá, que a gente tava usando, que tá aqui do lado naquele element selection, tá? Se você copiar e colar isso no seu programa, vai funcionar porque é o mesmo label, tá? Então vai dar certo. O que eu usei aqui é uma função aqui que chama esse Data Operation Function, tá? Que tem aqui as coisas e o que são, né? Tem aqui os buffer memories, que eu já transferi para esses labels, porque o label ele monta esse vetor aqui que eu já vou te explicar. E então foi essa função que a gente usou. Então vamos lá. Até coloquei aqui nos comentários o que é o que, tá? Então primeiro a gente vai escrever uma tabela de campo, tá? Então primeiro você tem que falar qual que é o número dela, qual que é o número da tabela que você vai escrever, tá? Aqui eu tô colocando 100 de exemplo. Aqui você vai falar qual que é a primeira posição, tá? A primeira posição sempre pode começar no zero, tá? Não vejo por que começar em outra posição. Não é o zero, não é posição 0, 0, é posição do vetor das posições, tá? Que vai começar no primeiro, que é o zero. Aqui, quantos pontos vai ter essa tabela? Eu fiz esse exemplo com aquele mesmo valor lá, tá? Com esse mesmo aqui que a gente estava testando, tá? Só para ficar de exemplo para vocês. Então, nesse caso desse exemplo, foram 9 pontos, né? Aqui vai do 0 a 8, mas podem ser mais pontos, tá? Aqui é o formato da tabela, que no caso o formato 2 é para coordenadas, né? Esse coordinate data format, que é o que a gente estava mexendo aqui, tá? E aí tem a tabela. A tabela são esses caras aqui, ó. Né? Então tem o input value e o output value, né? Aqui, no primeiro ponto, o input value e o output value, tá? Então, mestre, escravo, segunda linha, mestre, escravo, terceira linha, mestre, escravo e assim vai. Bom, o escravo aqui, ele está na sua unidade. Então aqui até deixei em graus, tá? Aqui no meu caso está em graus com 5 casas, que é o normal, tá? Porém, o mestre, mesmo configurando lá em graus, ele não vai funcionar em graus, tá? Você obrigatoriamente tem que configurar ele em pulsos, tá? Deixa eu voltar aqui, só para você ver onde é que é, para relembrar. É aqui nesse... Aqui, ó. Nesse can length per cycle, tá? Então, essa quantidade aqui, ela tá até em azulzinho, que é o valor padrão, pro J4, tá? Virtual ou não virtual. Pro J4 é esse valor. Aqui virtual só dá pra ser J4. Então tem que ser esse valor, tá? Com graus, mesmo que mude a unidade aqui, não dá certo. Então, o que eu fiz aqui? Eu montei exatamente essa tabela aqui. Tá, só que aqui em vez de ser graus, que eu uso aqui para dar um exemplo, tem que ser pulsos. Então, para isso, eu fiz umas variáveis locais aqui. Tá, e aí eu fiz aqui embaixo só uma conversão. Tá, então é uma regrinha de 3. Então, o número de pulsos vezes a quantidade de graus que eu quero. Essa é minha variável. Então, essa é aquelas variáveis que você pode usar para mudar a posição do mestre, né, dividido por 360. Então, isso aqui vai dar em número de pulsos, tá? A quantidade de graus. Então, a primeira posição é 10 graus, a outra 58, 78, 184, 324, 146, 350 e 360. Tá? Depois os outros eu coloquei uns a mais, só para sobrar. Mas então eu configurei essas posições, que são essas aqui, que é aquele do exemplo, né, para montar. Aí aqui fiz a tabela. Aí para escrever a tabela eu preciso usar esse cara aqui, ó, esse can operation, que é o CD 600. Tá, aqui eu coloquei igual a 3, mas pode ser igual a 2, por exemplo. Porque... Vou deixar ele igual a 2, tá? Porque qual que é a diferença? O 3, ele escreve numa parte de área volátil,
para tabelas de CAN. Então, cabe bem mais coisa, porém, ela é volátil. Então, quando você, né, quando desliga e liga, ele perde essa tabela, você tem que reescrever ela. E não tem problema nenhum, tá? A não ser que ele perde. E o 2, ele escreve no, eu até coloquei comentário aqui, no storage area, na memória, tá? Então, escreve aqui nessa memória, tá? Que a gente vai. Inclusive, se você escrever, ó, isso aqui é igualzinha, né? Mas é porque igualzinha não. Essa aqui eu puxei, tá? Foi o que eu tinha feito. E aqui já tá em impulsos, tá? Então ela vem pra cá se você puxar, se você ler do CLP, tá? Então quando você passa para 2, ele escreve na tabela e isso aqui volta para 0 automaticamente, tá? Quando ele escreveu com sucesso. E então eu só coloquei uma coisa para resetar aqui o escreve tabela. Tá, então vou rodar aqui para você ver como que funciona. Tá, aqui tá num outro valor. Eu vou escrever na tabela na 100 mesmo aqui, tá? Então vamos lá, na minha watch aqui do lado. Tá uma bagunça aqui, tá? Mas a gente só vai usar aquelas memórias lá. Então, já tá todos os valores aqui, eu só vou escrever, tá? Para escrever, é só ligar esse escrever tabela aqui, tá? Que eu coloquei ele aqui, eu vou colocar ele para 1, nem vai dar para ver porque assim que escreve, ele já zera, né? Então, que é essa minha lógica de reset aqui. Então, eu mandei escrever, eu ligo esse, quando ele zera, eu mando 0 pro bit, então ele já tá escrevendo zerando. Então não deu erro nenhum, se desse algum erro ia aparecer um erro aqui, alguma coisa errada, tá? Então tá tudo certo. Escreveu certinho. Aí agora eu vou rodar, então eu só vou colocar nesse aqui, qual tabela que eu vou rodar, tá? Já tá 100, tá? Mas se não tivesse, tem que colocar o número da tabela que você quer rodar, né? Que esse parâmetro, só lembrando, ele é esse cara aqui. Aqui, ó, qual a tabela que eu vou rodar. Tá, isso aí você pode mudar à vontade durante o ladder ali, pode fazer várias tabelas. Então, beleza. Então, é essa aqui, tá? Então, beleza. Aí eu vou ligar o meu sincronismo, que é o 200... antes de ligar o sincronismo, ele tá nos valores aleatórios. Aqui eu vou referenciar. O primeiro eu vou referenciar, ele já dá naquela posição 240, tá? Ó, 240. E o outro vai para 0, tá? Então, só lembrando, o eixo 1 é o escravo e o eixo 2 é o mestre. Aqui tá em microns, tá? Só porque não arrumei a unidade, mas seria equivalente em graus, porque tá aqui com 240 mais 5 casas, tá? Então, seria o equivalente em graus. Então, beleza, ó, ele tá em waiting aqui. Eu vou ligar o modo de sincronismo, que tá nesse M202 do exemplo. Tá, já tá aqui em Synchronous Control. E aí eu vou acionar o jog do segundo eixo, tá? Então eu vou ligar ele aqui. E aí já começa a rodar aqui naquele ciclo que a gente mandou, tá? Vou deixar rolar 1 ou 2 ciclos inteiros, depois se quiser pausar e ver mais lento, né? Aí fica à vontade, mas pelos meus testes aqui deu tudo certo ali, de acordo com aquelas posições que a gente configurou, né? Só lembrando esse formato de coordenada aí, ele dá para você colocar o inicial, né? Que é aquele 240 no caso. Porém, para o eixo começar, tem que estar ali no 240, tá? Que nem foi o exemplo. Por isso que eu zerei ele já no 240. Porque senão ele dá um erro, fala que ele não dá para começar no ponto que você colocou. Ó, já foi um ciclo, vou deixar mais um. Né? Então no 350 ele chega ali no 240 de volta, aí ele vai a 360, vai até o 10, aí depois o 10 que ele começa a voltar para o 200, né? Então você vai dar 350 do lado direito, ó, 240, aí quando passou do 10, beleza? Então é isso aí, eu vou mandar o exemplo aí para vocês também.